A graça e a paz do Senhor, meu nome é Hugo Silva, eu espero que você esteja bem. Atualmente, o mundo todo parou para assistir essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e eu não venho discutir opiniões, nem políticas, nem ideológicas a respeito do que está acontecendo, mas vendo essa situação, me lembrou uma história da Bíblia, que eu acredito que você deve conhecer, né? Muitas pessoas conhecem, é uma história muito famosa da Bíblia, que é o confronto entre Davi e Golias. Eu vejo a Ucrânia como o pequeno Davi, né? Que a Bíblia dá a entender que Davi era um homem pequeno e Golias como um gigante. E mesmo assim, Davi não se acovardou frente ao Golias e na história da Bíblia acabou vencendo aquela luta. Acompanhe comigo essa passagem de 1 Samuel, capítulo 17, versículos 4 e 7, que vai dizer: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como o eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Então, eu fui pesquisar a respeito da questão do tamanho dele, né? Aqui a Bíblia vai falar 6 côvados e 1 palmo, na tradução que eu tenho. E estima-se que essa medida aí, do tamanho de Golias, seria alguma coisa entre 2,40 m e 2,90 m, ou seja, 3 metros. Ou seja, ainda que não seja um gigante, né, do tamanho do Senhor dos Anéis ou algum filme da era medieval, ele era sim um gigante, pois era um homem muito alto, muito grande. E aqui eu acho muito interessante, pois o texto vai trazer não só o tamanho dele, mas como era assustador as vestimentas dele, né? A armadura, os equipamentos que ele tinha, ou seja, além de um grande tamanho, ele estava muito bem armado e equipado. Se você ler, né, a ideia é fazer um vídeo curto, mas se você ler aqui esse livro de Samuel, vai mostrar que ele era tão confiante, Golias, que quando ele chegou para enfrentar aquele povo de Israel, ele já chegou desafiando para que mandassem algum guerreiro que fosse capaz de derrotá-lo. Ou seja, ele achava impossível que ali existisse alguém capaz de derrotá-lo. Ele era grande, estava muito bem armado e equipado e com a confiança lá em cima. E isso parece muito com a situação que vemos hoje. Embora eu não tenha achado exatamente o tamanho de Davi, mas algumas passagens nos dão a entender que ele não era alto, né? Era um rapaz pequeno. Se você for em 1 Samuel 17, 13 e 14, vai dizer: Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos, que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Sama. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Ou seja, entre aqueles homens, Davi já era o menor. E tem uma outra passagem, quando Samuel está procurando o próximo ungido, né, que futuramente se tornaria o rei de Israel. 1 Samuel 16, 6 e 7 vai falar o seguinte: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, está aí Samuel, né, o profeta, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então aqui a gente percebe 2 coisas. Não só que quando Samuel vê a estatura do homem, um homem grande, mas o Senhor disse que não seria um homem de grande estatura, o que dá a entender. Então a gente já deduz que Davi não era grande.
Porém, que o Senhor não vê isso, mas vê o coração, e viu o coração de Davi. E assim, a guerra já está há poucos dias, mas já estima-se que a Rússia está tendo um grande prejuízo. Embora seja muito maior, hoje a Rússia é a maior potência nuclear do mundo. Em número de militares, eu acho que do mundo, se não for a maior, com certeza é uma das nações que mais tem militares para confrontar, né, para combater numa guerra. E um investimento altíssimo em tecnologia de guerra, né, em aviões, em caças, enfim, em mísseis e tudo mais. Uma potência bélica altíssima. E mesmo com toda essa grandeza, invadiu e está enfrentando a Ucrânia, que passa longe de ser uma potência de guerra, né? Existem muitos outros países melhores do que a Ucrânia em questão de tamanho, extensão territorial, enfim. A Rússia ganharia da Ucrânia em tudo, se a gente for colocar no papel. Mas acontece que, valentemente, corajosamente, a Ucrânia tem resistido à Rússia. Ao que tudo indica, o presidente da Rússia, o Putin, não vai poder estender muito essa guerra, pois já está tendo um grande prejuízo com essa guerra, né? Fora as sanções que está tendo dos outros países, então o prejuízo econômico ao país dele muito grande. E parece que com essa investida, devido à coragem e à resistência daquele povo ucraniano, ele não vai conseguir o que ele planejava, né? Que era dominar aquele país. E acredito que, assim como eu, o mundo todo está orando por aquele povo ucraniano. Espero que se repita como na história de Davi e Golias, e o pequeno vença, né? Porque aquele povo está lutando simplesmente pela sua liberdade, que é um direito deles como nação lutar pela sua liberdade. O presidente daquele país, assim como grande parte do povo, mostrou muita coragem em defender com a própria vida a sua família, o seu país, o seu território e a sua liberdade, não baixando a cabeça para o tirano, que é o Vladimir Putin. Então, estamos todos em oração. Eu tenho fé que a história vai se repetir, que a Rússia não vai conseguir dominar a Ucrânia, e haverá um trabalho muito grande para a reconstrução, pois aquele país está sendo destruído, né, pelos ataques de mísseis, famílias, muitas pessoas morrendo, infelizmente. A gente tem visto crimes, né, dos militares russos assim terríveis, coisas aterrorizantes do que eles têm praticado, não contra militares, mas contra civis, né, pessoas de idade, crianças feridas, enfim, só Deus sabe o que está passando na cabeça daquele povo ucraniano, né? Que Deus possa confortar o coração deles e que a gente, né, nós que somos cristãos, independente se estamos ativos, afastados da sua denominação, enfim, que possamos orar por aquele povo, não esquecer daquele povo e a todo momento pedir para que o único que vence batalhas, que é o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, ele coloque a sua mão poderosa para definir, para dar o desfecho dessa situação. E pelo que eu estou vendo, ele já está fazendo isso. E são esses gestos, né? Essa ação, a gente vê o impossível acontecer, que cada dia mais vai fortalecendo a nossa fé em nosso Deus. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, da reflexão junto comigo. Se você acha que esse vídeo pode acrescentar ou edificar na vida de alguém, então compartilhe. E eu espero você no próximo vídeo.